Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é o Guilherme de Souza e sejam bem-vindos ao meu canal Guilherme de Souza na Disney Pixar. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma tier list, que é um vlog do meu canal. Mais ou menos um vlog, né? Hoje eu quero falar sobre a minha opinião sobre os melhores e os piores filmes da Pixar, que inclusive é do Google. O que é tier list? Simples, é um balanço onde eu posso balancear qualquer coisa, desde jogos até filmes. Basicamente é uma lista de coisas aqui. E nesse caso aqui, eu quero listar para vocês quem são os melhores e quem são os piores filmes da Pixar. Lembrando que é só na minha humilde opinião, tá? Não tem nada de absoluto nisso, mas é minha humilde opinião, tá? Tem gente que fala sobre o que é tier list mesmo, tipo, sei lá, tem que ser só o melhor mesmo, mas, pra ser sincero, eu não vejo nada de errado sobre as pessoas terem opinião diferente. Então, sim, só lembrando que essa tier list é baseada na minha humilde opinião, é só na minha humilde opinião pessoal. Então, sem mais delongas, bora começar. Toy Story. Cara, esse pra mim é um clássico. Toy Story pra mim é um dos melhores filmes da Pixar. Foi o primeiro filme de animação 3D da história. É um dos primeiros filmes de animação 3D já feito. Que inclusive antes de Toy Story só tinha animação 2D. Os personagens são muito bem feitos. O roteiro desse filme nem se fala que é muito perfeito. A maioria das empresas, quando lança um filme, não lança a melhor delas. Elas vão melhorando com o tempo. Eu já acho o contrário do Toy Story, um dos melhores clássicos da Pixar. Marcou a minha infância lá de 2007, que inclusive também estava falando que o Toy Story, além de ser o melhor filme da Pixar, como também foi um dos filmes mais vendidos da história. Eu também acho, porque a primeira vez que eu vi esse filme foi no DVD de 2005. Ó, Vida de Inseto. Apesar de eu ter assistido várias vezes o Vida de Inseto, principalmente que eu morria de medo do Hopper, o vilão do filme, mas apesar de eu ter assistido várias vezes o Vida de Inseto, eu não lembro de cabeça, sabe? Eu não lembro muito de cabeça, só lembro das piadas que é muito boa, tipo, isso, a Joaninha é homem, sabe? Eu me lembro que essa piada é muito boa, porém eu não achei essa história tão cativante igual a do Toy Story, mas pelo menos é um filme decente, que simplesmente cumpre o seu papel de ser divertido. Toy Story 2. Cara, esse pra mim é a melhor continuação do Toy Story, superou o primeiro filme, o Toy Story. Um filme que simplesmente tem personagens novos, tipo a Jessie e o Bala no Alvo, e ainda é um filme que simplesmente respeita o Toy Story 1. O Toy Story 2, pra mim, tem gente que fala que a qualidade técnica é melhor, mas, gente, pra mim, tudo que o Toy Story 2 sabe fazer é 1000 vezes melhor que Toy Story 1. Toy Story 2, pra mim, é melhor do que Toy Story 1, quando o assunto é continuação canônica de clássicos. Então, sim, pra mim, Toy Story 2 é melhor do que Toy Story 1, na minha humilde opinião. Monstros S.A., outro melhor filme da Pixar, porém diferente do Vida de Inseto. Esse eu assisti pra caramba e eu achei a história dele marcante pela primeira vez. E tem umas piadas muito engraçadas também, tipo, manda esse treco de volta senão o bicho pega. Temos o 2319. Cara, esse filme é genial, esse filme é perfeito pra mim. Inclusive eu morria de medo do Randall, mas mesmo assim a história conseguiu ser muito cativante, assim como Toy Story pra mim. E o mesmo vale Procurando Nemo. Procurando Nemo. Inclusive a minha mãe gosta muito da Dory, né? O Continue a Dada. Cara, o Procurando Nemo já tem o universo aquático, né? É um universo aquático que esse também, assim como Monstros S.A. e Toy Story, esse também tem uma história muito cativante também, né? Que me marcou muito. Eu assisti muitas vezes, tanto Toy Story como Monstros S.A. e o Procurando Nemo. Cara, marcou muito a minha infância. Eu assisti toda hora também. Eu assisti toda hora. Eu assisti muitas vezes mesmo. Não, sério, é um dos melhores filmes da Pixar. Tem até o Bruce, né, que é dublado pelo Guilherme Briggs, que é a mesma voz do Buzz. E, cara, eu achei esse filme perfeitíssimo. Perfeito, perfeito. É muito da hora esse filme. É muito da hora. É um clássico. Junto com Os Incríveis de 2004, onde que
Os Incríveis de 2004, o vilão desse filme, que é o Síndrome, que era pra ser o Cura Incrível, cara, ficou muito bom esse filme. Os Incríveis é um clássico. Outro clássico, só que dessa vez de super-heróis. Esse também eu assisti pra caramba. Não, sério, eu assisti toda hora com Toy Story, Mãos a e Procurando Nemo. Não, sério, esse também assisti toda hora e esse pra mim também é um clássico. Chegou lá em 2004 e tem umas piadas muito legais, tipo, Fica Frio Aí. Mano, aquela cena é muito bem feita, aquela cena é mó da hora. Tipo aquela do Ô Bel, cadê o meu uniforme? Essa cena eu acho muito engraçada. Agora o Carros tem gente que fala que é um filme meio controverso, mas eu também não acho que tem que ter muito sentido, até porque é uma animação, né? Tem gente que fala que é nada a ver um carro que fala, mas pra minha surpresa, né? Vocês podem ver aí, ó. Na minha surpresa, Carros eu acho melhor. Mas Guilherme, você acha que Carros é melhor do que Vida de Inseto? Mano, é a minha humilde opinião, sabe? É a minha opinião, sabe? Eu tenho mais alegria quando eu vejo Carros, sabe? Inclusive sou fã número 1 fascinado da franquia Carros, sabe? Relâmpago McQueen. Cara, se eu assistir até hoje o final de Carros, eu me lembro que eu vi em DVD pirata pra depois ver em DVD original o Carros, que inclusive se eu assistir até hoje o final de Carros, eu me lembro que eu me emocionei pra caramba, eu emocionei. Eu não entendo por que tem gente que menospreza, né? Tem gente que cria essas teorias, que pra quem não sabe teoria, não sabe o que está certo e o que está errado, e não sei por que tem que menosprezar, porque pra quem não sabe, menosprezar foi elogiado, mas não tanto quanto deveria, mas pelo menos foi elogiado decente, é isso que é, sabe? Isso é uma coisa que muita gente não entendeu o final do filme Carros, falando que por que ele não atravessou a linha de chegada para depois ir lá ajudar o rei? Porque ele ia continuar em terceiro. O Relâmpago McQueen ter parado para depois ir lá ajudar o rei na linha de chegada mostra o tamanho da humildade que ele adquiriu, porque antigamente ele era extremamente arrogante, mas depois ele ficou legal. O que o filme ensina é que o que importa nas corridas é a participação, não importa se você ganhou o troféu ou não, é só uma taça vazia, é o que é dito no filme. E ainda, a animação dele é muito da hora, a trilha sonora dele é muito da hora, principalmente o Life is a Highway, que é quando o McQueen tá indo pra Califórnia, cara, essa é a minha música preferida desse filme. Inclusive também, tava falando que os personagens desse filme são muito legais também, o Matt é muito engraçado, é muito bem construído, né? Ele é muito engraçado. O caipira mó engraçado mesmo, o melhor amigo do McQueen, o Matt, né? Que nem o Matt, só que sem o Tô. Eu me lembro que eu ri até hoje disso, do Elavô Keksaban. Cara, é muito engraçado mesmo. Não, sério. Carros pra mim não tem como, gente. Marcou minha infância assim como os outros. Carros pra mim é o melhor filme da Pixar, pra mim. Ratatouille. Cara, esse filme pra mim, eu me lembro que eu vi esse filme no lançamento. Esse é o primeiro filme da Pixar que eu vi no lançamento. Só que dessa vez eu vi em DVD original, né? Daquelas de alugadas em locadoras. E, inclusive, tava falando que tem gente que fala que tem preconceito, falando que rato que cozinha, nada a ver. Nada a ver o que, cara? Já vi um inseto que fala, um brinquedo que fala, um peixe que fala, um monstro que fala. Pra que ter preconceito? Mas, diferente de Carros, Ratatouille pra mim é muito bom, porque apesar de que ele consegue, nada mais... Ele consegue ser um filme decente, assim, apesar de ser o único filme da Pixar que foi comprado pela Disney, porque a Pixar comprou, porque a Disney comprou a Pixar, no caso, lá em 2007, que é o ano que o Ratatouille lançou, e esse é um dos últimos filmes da Pixar antes de se tornar uma só, sabe? Então, sim, dava pra entender um motivo bem óbvio nisso. Então, Ratatouille pra mim é esse muito bom aqui, porque é quase igual Vida de Inseto, só que o Ratatouille eu não assisti tantas vezes assim, eu não assisti muitas vezes igual o Vida de Inseto, o Ratatouille, mas pelo menos é um filme que cumpre a sua proposta dele é muito boa. É um filme que cumpre a sua proposta. Agora o Wall-E vocês vão ficar surpresos comigo, gente. Olha só, o Wall-E eu acho o melhor. Ô Guilherme, você acha que o Wall-E é melhor que Ratatouille? Cara, de novo, é minha humilde opinião. Se você quiser reverter isso, procura lá no Google. Só procurar Tier List, que você coloque ele como um dos melhores, sabe? Mas o que acontece? Eu acho que esse filme é muito importante pra Pixar, porque é um filme que ensina do porquê que a gente tem que cuidar muito bem da Terra, para o mundo não ficar radioativo, sabe? É um filme que ensina sobre o amor, sobre a Terra.
Cara, um filme muito importante da Pixar sobre o meio ambiente. Então, sim, esse filme é simplesmente demais. É um filme muito inteligente. Agora, o Up e Outras Aventuras, vocês vão ficar surpresos também, porque eu achei isso muito bom. Tipo, sei lá, eu não acho o Up ruim, eu só acho que se ele fosse um curta somente daquela parte lá de que a Ellie morre, talvez ele estaria no melhor. Mas como ele não é só isso, eu deixei ele no muito bom, porque justamente o filme em si já é divertido, ele cumpre a sua proposta também, mas assim como Vida de Inseto, esse também assisti toda hora, porém esse é o único filme da Pixar que eu me lembro de cabeça e também pelas suas piadas bem construídas, para começo de conversa, né? Olha só as piadas lá do eu não sou seu mestre, eu não sou mestre de ninguém, não quero nem você aqui, nem você também. Você é o meu cachorro, né? Ora, eu sou seu mestre, lá do Carl Frederiksen, cara. Mano, que filme divertido, velho. Só que apesar de não ser muito mais divertido igual Toy Story, na minha opinião, mas pelo menos é um filme decente. Enfim, continuando. Toy Story 3. Cara, esse é o primeiro filme da Pixar que eu vi no cinema, Toy Story 3. Eu lembro que eu fiquei ansioso pra assistir esse filme. Eu fiquei muito ansioso. Não, sério, Toy Story 3 é 1000 vezes melhor do que Toy Story 2 e Toy Story 1. Cada filme do Toy Story se supera, cara. Não, sério, pra mim, Toy Story 3 é 1000 vezes melhor que Toy Story e Toy Story 2, na minha humilde opinião. Esse foi um dos sucessos da Pixar daquela época. Agora, Carros 2 é muito controverso, porque tem gente que fala que é um dos piores filmes da Pixar, mas pra surpresa de zero pessoas, eu vou colocar ele como o melhor filme da Pixar. Eu sei que ele é ruim, tá? Eu sei que ele pode ser muito chato, mas é minha opinião, tá? Não é só porque ele marcou a minha infância, como também, apesar de eu não achar esse filme tão chato quando muita gente fala, porém eu não vou negar, tá? Eu não vou negar que tem algumas poucas falhas de roteiro, mais do que o primeiro. Para começar, a principal crítica sobre Carros 2 é pelo fato de, ao invés de ser um filme de corrida igual o Carros 1, o 2 é um filme de espionagem. O que já é bem sem sentido, mas relaxa, se você não levar ele tão a sério, ele consegue te entreter. É claro que eu sei que Carros 2 não supera o primeiro filme do Carros, mas tratando como um filme independente de espionagem, ele é um filme que consegue te entreter se você não levar ele tão a sério. Mesmo com as ideias mal executadas, mas se você não levar ele tão a sério, pelo menos ele consegue te entreter. Claro que, apesar de ser a minha opinião nessas coisas todas, porém eu não vou negar, tá? Eu não vou negar que tem partes que faz sentido do porquê que tem gente que faz as principais críticas sobre Carros 2, principalmente as que acha sensacional, como é o meu caso, e os que acham uma droga mesmo. Então, sim. Mas eu tô na lista das pessoas que gostaram do Carros 2, porém não acha tão legal igual o primeiro, por exemplo. Então, sim, Carros 2, pra mim, foi um dos filmes mais nostálgicos de 2011, que é o ano que o filme lançou. Esse também é o último filme da Pixar que eu vi no cinema, o Carros 2, porém não superou o primeiro. Apesar de eu achar o Carros 2 um filme muito divertido, e apesar de eu achar que, na minha humilde opinião, o Carros 2 é o melhor só porque é da minha infância, mas ele não é tão melhor assim igual o primeiro. Tem que admitir, tá? Só pra ser sincero. Diferente desse daqui, ó, Valente. Cara, eu me lembro que esse filme era muito, muito chato, o filme do Valente, na minha opinião. Ah, mas eu acho o Valente um dos melhores filmes da Pixar. Não tem problema, cara. Se você quiser colocar ele como um dos melhores, é só procurar Tier List no Google e coloca e faz a sua lista. Mas no meu caso aqui é o quê? Valente, pra mim, parece mais um filme da DreamWorks do que um filme da Pixar, e tem um monte de comédia do filme. Eu queria ver mais a origem do urso do que, né, colocar um monte de comédia, mas, né, infelizmente o filme foi bagunçado. Então, na minha humilde opinião, foi um dos piores filmes da Pixar, na minha opinião. Diferente do filme do Universidade de Monstros. Esse que pra mim é um dos melhores filmes e continuação do Monstros S.A. Cara, eu gosto muito desse filme, porque ele respeita e se passa antes do Monstros S.A. de uma forma bem construído. Cara, inclusive é da mesma época de filme bom, que nem o Toy Story 3, por exemplo. Mas na época que não lançava nenhum filme original. Mas mesmo assim, Universidade de Monstros, apesar de ser o melhor filme da Pixar e também a melhor continuação de Monstros S.A., na minha humilde opinião. Né? Assim como Toy Story 3, só que do Monstros S.A. E nessa época a Pixar não estava lançando nenhum filme original, mas aí ela voltou com tudo em 2015, Divertidamente.
Sim, Divertidamente. Esse que pra mim até hoje é um dos melhores filmes da Pixar, que depois do filme Valente, depois dos massacres de crítica de Carros 2, apesar de ter uma opinião bem controversa, porém, de novo, eu admito, Carros 2 não chega a ser tão melhorzão igual o primeiro, mesmo que o Carros 1 e 2 fez parte da minha infância. Mas eu tenho que admitir, tá? O Carros 2, como eu já disse antes, não chega a ser o melhorzão igual o primeiro, como eu já disse antes. Mas, como eu disse, ele consegue te entreter se você não levar ele tão a sério assim, sabe? Mas enfim, continuando, voltando por Divertidamente. Esse é o filme que prova que a Pixar voltou de uma vez por todas. Sem massacre de bilheterias e crítica. Cara, esse filme eu também acho sensacional. Parece um negócio Peppa Pig, parece um desenho pré-escolar. Mas aí quando você presta atenção, você fala, nossa, é um filme mais forte do que eu imaginava. Cara, isso sim é Pixar de verdade. Eu tenho que admitir isso também. Divertidamente é o melhor filme da Pixar. Diferente desse próximo aqui, o Bom Dinossauro. Mano, eu achei o Arlo muito, muito, muito chato, entendeu? Eu achei... Mano, olha isso aqui, é um Rei Leão, só que de dinossauro, o filme do Bom Dinossauro. Né? Não é à toa que a minha mãe falou que é o Bobo Dinossauro, né? Porque eles ficavam brigando. Cara, é um Rei Leão, só que de dinossauro. Tem gente que fala que é um dos piores filmes da Pixar, e eu tô na lista que não gostou de O Bom Dinossauro, sério. Sério, que filme chato, O Bom Dinossauro, na minha opinião. Me desculpa, mas é só minha opinião, tá legal? O Bom Dinossauro pra mim não me revolucionou muito. O Bom Dinossauro pra mim não prestou pra mim. O Bom Dinossauro pra mim ficou ruim. Diferente de Procurando Dory. Olha aqui, ó, diferente de Procurando Dory, que pra mim é a melhor continuação do Procurando Nemo. Até porque já é autoexplicativo do porquê que se passa depois do Procurando Nemo. Sendo que eles fizeram a mesma coisa com o Carros 2, só que funcionou porque eles pegaram personagens mais novos, que mais recentes do que Procurando Nemo. Mesmo que com Carros 2 não aconteceu, porém se não levar tão a sério, como eu já disse do Carros 2, ele vai conseguir te entreter. Aqui no Procurando Nemo, eles fizeram a mesma coisa de pegar um personagem coadjuvante e colocar como principal, e deu certo, porque eles criaram mais personagens novos em Procurando Dory. Só que com Carros 2 não aconteceu, mas como eu já disse antes, se não levar ele tão a sério, ele vai conseguir te entreter. Mas de Procurando Dory, eu acho que pra mim é a melhor continuação do Procurando Nemo, porque ele pega aquela fórmula de colocar o personagem coadjuvante como principal, só que funcionou, porque eles pegaram mais personagens novos do que já tinha em Procurando Nemo. Então Procurando Dory respeita pra mim o Procurando Nemo. Aí, Carros 3. Eu não sei se vocês sabem, galera, eu não sei se vocês perceberam que eu sou fã número 1 da franquia Carros com o Relâmpago McQueen. Meu dublador favorito, que é o Marcelo Garcia. Mas, mesmo assim, né, o Carros 3, ele simplesmente foi um pedido de desculpas após o desconexo que foi o Carros 2. Fez uma boa despedida, o Carros 3, que foi uma espécie de pedido de desculpas após o desastre de críticas que foi Carros 2. O Carros 3, ele simplesmente, além de ser melhor do que o Carros 2, o Carros 3, como também o trailer era do que o Relâmpago McQueen capotando. Cara, eu me lembro que eu fiquei chocadaço, tipo, mano, o Relâmpago McQueen sofrendo um acidente. Mas mesmo assim, apesar de ele ter sido melhor do que Carros 2, porém ele respeita e tá no mesmo nível de melhor do que o primeiro filme. Então sim, tava falando aqui que o Carros 3, ele simplesmente respeita e é canônico ao primeiro filme e é melhor do que o Carros 2. Então sim, só para deixar bem claro aqui, que Carros 1 e Carros 3 é 1000 vezes melhor, de mesmo nível do que Carros 2. Se Carros 2 divide opiniões, o Carros 1 e o Carros 3 é 1000 vezes melhor do que o Carros 2, né? Tipo, sei lá, o Carros 1 e o Carros 3 é 1000 vezes melhor do que o Carros 2 porque são canônicos, o 1 e o 3. Sabe, Carros 1 e Carros 3 é 1000 vezes melhor que Carros 2. Mesmo que Carros 2, ele consegue ser legal, assim, um filme legal se você não levar ele tão a sério, mas eu tenho que admitir que Carros 1 e Carros 3 é 1000 vezes melhor do que Carros 2, mesmo que eu gosto de Carros 2 também. Mas enfim, continuando, Viva a Vida é uma Festa. Cara, eu achei esse filme até que é a mesma coisa do Up Altas Aventuras, só que é um filme onde que da música sobre é um filme musical de México, assim,
do mundo dos mortos. Mas entra aquele negócio lá de que é a mesma coisa do Up e Altas Aventuras, que apesar de eu lembrar muito bem da história e também lembrar muito bem das piadas daquele filme, porém com uma diferença. Eu me lembro da história por completo do Viva a Vida é uma Festa, né? Eu achei um filme decente assim, só que eu não me lembro acho que das partes, digamos, acho que eu não me lembro só do final, eu acho. Né? Eu posso me lembrar das piadas, eu posso me lembrar da história por completo, mas eu não me lembro do final só. Eu não me lembro só do final, mas mesmo assim é um filme decente, só pra deixar claro. É um filme decente, que cumpre a sua proposta também. A sua proposta, no caso, desculpa. Enfim, Os Incríveis 2. Cara, tem gente que fala que Os Incríveis 2... O maior problema dos Incríveis 2 é por causa do vilão, porque não tem um síndrome. Mas pra mim eu não acho que isso seja um problema assim, porém eu não vou negar, tá? Eu não vou negar que apesar de que muita gente dá nota baixa pros Incríveis 2 só por causa do vilão, mas mesmo assim Os Incríveis 2, pra mim, ele respeita o primeiro Os Incríveis. Pelo menos não foi tão desconexo igual o Carros 2, apesar de eu ter falado de novo, né, que se não levar então a série vai conseguir te entreter, mesmo sendo desconexo o Carros 2 entre o 1 e o 3, como eu já disse antes. Eu admito que Carros 1 e Carros 3 é mil vezes melhor que Carros 2, mesmo que eu gosto. Mas Os Incríveis 2, simplesmente ele começa onde que o primeiro filme parou e termina onde que o primeiro filme começou. Só que não tem o síndrome, mas mesmo assim ele consegue ser um filme decente, por sinal, na minha humilde opinião. Ele simplesmente respeita o primeiro Os Incríveis pra mim. Agora, Toy Story 4. Tem gente que fala que o maior problema do Toy Story 4 é o final, né? Só por causa que o Woody separa dos brinquedos. Mas pra mim, de resto, apesar de eu ter concordado só 10% que o final destrói o final do Toy Story 3, o final do Toy Story 4 destrói o final da franquia Toy Story, né? Não é igual do Toy Story 3 que é perfeito, o Toy Story 4 destrói só um pouquinho no final. Mas, pra ser sincero, o Toy Story 4 eu achei ele meio que o mesmo nível do Toy Story 3, só que com pequenas diferenças. Não é só porque a Beth voltou, o que eu achei um ponto muito positivo desse filme. Então sim, pra mim Toy Story 3, ele simplesmente é o mesmo nível do Toy Story, tipo, sei lá, o Toy Story 4 é o mesmo nível do Toy Story 3, sabe? Os dois são melhor. Não tem dessa de que o Toy Story 4 superou o Toy Story 3, mas pelo menos é um filme decente, sabe? Pra mim, entendeu? Se Toy Story 2 superou Toy Story 1 e o Toy Story 3 superou Toy Story 2 e Toy Story 1, o Toy Story 4 é o mesmo nível do Toy Story 3, só que versão pra voltar com a Beth, né? Porque tava desaparecendo do terceiro filme. Então sim, Toy Story 4 pra mim é um filme muito legal, assim. É um filme que, apesar de não superar o Toy Story 3, o Toy Story 4, mas pelo menos é um filme decente que explica do porquê que a Beth desapareceu no Toy Story 3. Toy Story 4 pra mim é decente demais. Não tem como. Apesar de Toy Story 4 não superar Toy Story 3, mas pelo menos ele foi um filme bem decente, por sinal, de tão melhor que ele foi. Pra mim, apesar de não superar o Toy Story 3, mas, né, foi decente. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Bom, o filme tem ideias legais, mas ele poderia ter sido bem melhor se tivesse a origem do pai desses dois irmãos, né? Como que a história é quando eles tentando trazer o pai deles de volta. Ele tem umas ideias legais, mas poderia ter sido bem melhor sobre a origem do pai deles, né? Na minha humilde opinião. Agora, Soul, Uma Aventura com Alma. Esse aí eu acho um pouquinho melhor do que os Dois Irmãos, no caso, mas pelo menos não é tão melhor igual o Carros, o Vida de Inseto e o Toy Story, assim, mas pelo menos é um filme bem divertido, sabe? É um filme até que divertidinho, apesar de não ter cara de filme da Pixar, mas pelo menos não é uma atrocidade, na minha opinião, igual o filme do Valente. Mas mesmo assim, Soul, Uma Aventura com Alma, pra mim é um filme que é divertidinho, ele tem umas ideias legais, mas é um daqueles filmes que simplesmente eu preferia, como é que eu posso dizer? É um filme que eu preferia ter assistido somente, acho que em épocas de feriado, sabe? Mas mesmo assim é um filme até que divertidinho, apesar de ser um filme divertidinho, porém ele tem algumas ideias que simplesmente são muito melhores assim, mas tem algumas
que simplesmente foram mal aproveitadas. Algumas, mas de resto tá tudo certo, sabe? Não foi atrocidade igual o filme do Valente, mas pelo menos é um filme divertidinho de se assistir. É um filme até que legal, porém não superou os outros filmes da Pixar, mas pelo menos é um filme legal que não vejo muita gente querendo reassistir de novo, mas é um filme legal. É um filme muito divertido. Diferente desse aqui, ó, que é 1000 vezes melhor. Ó, olha aqui, ó, 1000 vezes melhor. O filme do Luca. Cara, eu me lembro que até hoje, quando anunciaram esse filme, eu me lembro que até hoje esse filme foi divertido até hoje. Esse é um dos melhores filmes da Pixar. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Não, sério. Luca é um dos melhores filmes da Pixar. Olha só o gato chamado Machiavelli. Cara, que nome perfeito. Os personagens são muito bem construídos, os personagens são muito legais. Cara, é um filme perfeito pra mim. Inclusive é um filme que se passa na Itália. Cara, é um filme perfeito pra mim. E o mesmo vale pro Red Cresceu uma Fera. É a mesma coisa. Só que é um filme do gênero feminino que fala sobre relação de mãe e filha. Claro, eu posso até não ter me emocionado tanto igual outros filmes da Pixar, só porque eu não sou menina, eu acho válido, mas mesmo assim é um filme excelente para o público feminino. Então sim, Red Cresceu uma Fera, apesar de ter me surpreendido muito, eu não me emocionei tanto assim, até porque eu não sou menina, né? Eu sou completamente um jovem, mas mesmo assim, simplesmente Red Cresceu uma Fera é um filme até que muito legal, é um filme bem construído, falando sobre relação de mãe e filha, assim. É um filme divertido e é um filme perfeito para o público feminino. Sério, é um filme muito legal, é um filme muito divertido, é um filme bem construído, na minha opinião. Diferente desse aqui, ó, Lightyear. Esse que era para ser um filme de origem do Buzz Lightyear, mas foi um fracasso e foi banido de vários países por causa de uma cena LGBT. Cara, e ainda, é um filme sobre que eu gostava mais do Zurg sendo o pai do Buzz do que... Olha só desse filme aqui, o filme do Lightyear, ele simplesmente fala sobre que o Zurg desse filme Lightyear é o outro Buzz, só que alternativo. Eu gostava mais quando o Zurg era pai do Buzz do que o Buzz alternativo desse filme. Não apenas isso, como também o filme não fala sobre quem o Buzz se inspirou da origem do filme Buzz Lightyear, né? Ele não fala de quem que se inspirou para ser o patrulheiro espacial. É simplesmente um filme de viagem do tempo do personagem do Toy Story, até porque Toy Story não foi feito para fazer spin-off. Então é por isso que ele tá aqui nesse pior aqui, porque de fato muita gente não gostou desse filme, inclusive eu. Só para ser sincero. Diferente desse filme aqui, que eu acho bem mais legal, né? Apesar de ter sido fracasso de bilheteria, mas, na minha opinião, eu acho o melhor filme de romance, assim como o filme do Wall-E, só que de romance mesmo. Enfim, o Elementos, o filme do Elementos, que é o que eu tô falando de romance aqui. Cara, é um filme simplesmente sensacional. É um filme, simplesmente, pra mim, apesar de ele ter sido um fracasso de bilheteria, porém eu não vou negar, tá? Eu não vou negar que, na minha humilde opinião, né, minha opinião pessoal, no caso, tava falando que apesar de ter sido um fracasso de bilheteria, mas mesmo assim é um filme que simplesmente é um filme lindo de romance, é um filme surpreendente assim de romance, é um filme que consegue te prender muito assim, se você gosta muito de gênero de romance. E apesar de eu não ligar muito para filme de romance, eu tenho que dizer que esse filme me surpreendeu, mesmo sendo de romance, e fala sobre dois elementos diferentes que depois acabam ficando juntos. É tipo um Zootopia, só que da Pixar, mesmo que for um fracasso, sabe? Mas mesmo assim, eu acho esse filme surpreendente, na minha humilde opinião. Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas, na minha humilde opinião, eu acho esse filme, pra mim, o único filme do mesmo diretor do Bom Dinossauro que tá nos melhores, na minha humilde opinião. Então, assim, eu tava falando que o filme dos Elementos, na minha humilde opinião, além de ser um filme muito legal, assim, de romance, um filme bem construído, como também é um dos filmes que simplesmente cumpre a sua proposta de ser divertido. E por último, a continuação de Divertidamente. Divertidamente 2. Cara, esse filme respeita o retorno da Pixar, que foi o primeiro Divertidamente. Não, sério, Divertidamente é a melhor continuação de Divertidamente. Não, sério, Divertidamente é a melhor continuação de Divertidamente 2 aqui. Opa, desculpa, não, pera. Divertidamente 2 é a melhor continuação de Divertidamente. Desculpa pelo enrolo aqui, mas ó... Pra começar, esse filme ficou 1000 vezes melhor do que o primeiro.
E segundo, esse filme foi um sucesso de bilheteria, o filme ficou 1000 vezes melhor e respeita o primeiro filme, o Divertidamente 2. Ele foi um dos melhores filmes da Pixar. Não, sério, sem mentira. Divertidamente 2 foi 1000 vezes melhor do que Divertidamente 1. Foi um filme bem construído, foi um filme que foi um sucesso, foi um filme muito bem trabalhado. Cara, ele respeita pra caramba o primeiro filme, o Divertidamente 2. Inclusive foi um sucesso desse ano dos filmes da Pixar de 2024. Na minha humilde opinião, Divertidamente 2 superou o primeiro Divertidamente. É isso aí, galera. Lembrando que esse vídeo vai ser... Lembrando que eu quero dar um Feliz Natal nesse vídeo que tá sendo lançado. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder mais nada aqui no canal. É isso aí, galera, e fui! Até a próxima!